Capítulo 6 dos crimes contra a liberdade individual, seção 1 dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento legal: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando para a execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Parágrafo 2º. Além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Não se compreende na disposição deste artigo: a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. A coação exercida para impedir suicídio. Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Sequestro ou cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. Pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, se o crime é praticado contra menor de 18 anos, se o crime é praticado com fins libidinosos, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima, em razão de maus-trato ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou mental, reclusão de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga à de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem cesseia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente por motivo de preconceito, raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. O agente se prevalece das relações de parentesco
domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício do emprego, cargo ou função, ou a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo 2º. A pena é de reduzida de 1/3 a 2/3 se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Seção 2. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Artigo 150. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo, com emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está ali praticado ou na iminência de o ser. Parágrafo 4º. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5º. Não se compreende na expressão de casa, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do inciso 2 do parágrafo anterior. Taverna, casa de jogos e outros do mesmo gênero. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Artigo 151. Violação de correspondência. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Na mesma pena incorre quem se apossa indevidamente em correspondência alheia, embora não fechada, e no todo ou em parte a sonega ou destrói. Violação de comunicações telegráficas, radioelétricas e telefônicas. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. Quem impede a comunicação ou a conversa referida no número anterior. Quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico sem observância da disposição legal. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de metade se há dano para outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do parágrafo 1º, inciso 4 e parágrafo 3º. Correspondência comercial. Artigo 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou revelar a estranho seu conteúdo. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Divulgação de segredo. Artigo 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa de R$300 mil a 2 contos de réis. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em leis, contidas ou não nos sistemas de informação ou bancos de dados da administração. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação do segredo profissional. Artigo 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo que tem
ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa de um conto a 10 contos de réis. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Invasão de dispositivo informático. Artigo 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiros, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se o crime for praticado contra Presidente da República, governadores e prefeitos, Presidente do Supremo Tribunal Federal, 2012, Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal, ou dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Ação penal. Artigo 154-B. Os crimes definidos no artigo 154-A somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal ou município, ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Título 1. Dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1. Do furto. Furto. Artigo 155. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1/3 ou aplicar somente a pena de multa. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Furto majorado. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3º, equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Parágrafo 4º-A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo a que cause perigo comum. Pacote anticrime. Não. Lei 13.654/2018. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração.
a pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente, domesticável de reprodução, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Parágrafo 7º. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego, furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a que legitimamente detém a coisa comum, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não exceda a cota a que tem direito o agente. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não exceda a cota a quem tem direito o agente. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Roubo. Artigo 157. Subtrair coisa alheia móvel. Subtrair coisa móvel ou alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 2º. A pena aumenta em 1/3 até a metade, se há o concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Inciso 6. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que, conjunto ou isoladamente, possibilite sua fabricação, montagem ou emprego. 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Parágrafo 2º. A pena, segundo A. A pena aumenta-se de 2/3, que é de 1/3 a metade. A pena aumenta de 2/3, se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2º B. Aqui, pacote anticrime. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. A pena do caput é de 4 a 10 anos, então é de 8 a 20 anos. Show, papai. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Se resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Se resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Extorsão. Artigo 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra em indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça, ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resultar lesão corporal grave ou morte, aplica-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Sequestrar a pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem
como qualquer vantagem, aqui não é econômica, qualquer vantagem, como condição ou preço de resgate. Reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, se o crime é cometido por bando ou quadrilha, pena de reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 16 a 24 anos. Se resulta morte, reclusão de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Extorsão indireta. Artigo 160. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra o terceiro. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Capítulo 3. Da usurpação. Artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem: usurpação de águas, desvia ou represa, em proveito próprio ou de outro, águas alheias, esbulho processório, invadir com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de uma pessoa, terreno ou edifício alheio, para fim de esbulho processório, com violência ou grave ameaça à pessoa. Se o agente usa de violência, incorre também a pena desta combinada. Se o proprietário é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marca em animais. Artigo 162. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Capítulo 4. Do crime de dano. Dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Dano qualificado. Parágrafo 1. Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, ou emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constituir crime mais grave. 3. Contra o patrimônio da União, do Estado, Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico e histórico. Artigo 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Alteração do local especialmente protegido. Alterar, sem licença de autoridade competente, o aspecto do local especialmente protegido por lei. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Ação penal. Nos crimes do artigo 163, do inciso 4, do seu parágrafo, e do 164, somente se procede mediante queixa. Os crimes do artigo 163, do inciso 4, do seu parágrafo único,
do artigo 164, somente procede mediante queixa. O resto é de ação pública incondicionada. Capítulo 5. Da propriedade da apropriação indébita. Apropriação indébita. Artigo 68. Apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depósito judicial. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depósito judicial, em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo legal ou convencional. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha descontado de pagamento efetuado a assegurados, a terceiros ou arrecadada do público. 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Pagar benefício devido assegurado, deixar de pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importância ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida na lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. É extinta a punibilidade. Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àqueles estabelecidos pela Previdência Social administrativamente, como sendo um mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se o réu for primário de bons antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àqueles estabelecidos pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Aqui é o princípio da aplicação do princípio da insignificância pelo Código Penal. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota que tem direito o proprietário do prédio. Apropriar-se de coisa alheia vinda a seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Na mesma pena incorre quem acha tesouro em prédio alheio e se apodera, no todo ou em parte, da cota que tem direito o proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. Quem achar coisa alheia perdida e dela se apropriar, total ou parcialmente, deixando de restituir ao dono ou legítimo possuidor, ou entregá-la à autoridade competente no prazo de 15 dias.
170. Nos crimes previstos nesse capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Capítulo 6. Do estelionato e outras fraudes. Estelionato. Vou parar aqui.